Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais dessa casa, ao meu mentor espiritual e ao mentor espiritual de cada um de vocês que trouxeram vocês aqui hoje em segurança, para que nós pudéssemos conversar um pouquinho. E hoje nós vamos mergulhar nas palavras de Jesus, vamos voltar com Jesus há 2000 anos atrás, quando ele nos disse: brilhe a vossa luz. Como podemos deixar brilhar essa luz? Como funciona brilhar a nossa luz? E para que nós precisamos que brilhe a nossa luz? Então, essa é a doutrinária de hoje e o nosso assunto de hoje. As obras utilizadas para essa doutrinária: o Evangelho de Mateus, o Evangelho segundo o Espiritismo, Pensamento e Vida de Emmanuel e tem mais uma obra, Fonte Viva de Emmanuel, do Chico Xavier. Então nós começamos com Mateus. Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Como nós podemos brilhar a nossa luz para que os nossos irmãos, através de nós, possam glorificar o Pai que está no céu? Qual a importância do Evangelho na nossa vivência moral para que brilhe a nossa luz? Todos nós aqui, além do nosso corpo físico, temos nosso corpo espiritual. Este corpo que permanece conosco após a nossa desencarnação. Já sabemos que esse corpo produz luz e que essa luz, quanto mais clara, mais nítida, mais limpa, se dá através da nossa moral, dos nossos atos, das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Tudo isso está mergulhado em brilhe a vossa luz. Um pequeno resumo para que nós possamos adentrar no assunto. Brilhe a vossa luz. Qual o objetivo? Despertar os valores morais pela vivência evangélica. Eu enumerei aqui algumas, mas são muitas para nós conversarmos. A primeira delas, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se sim, estamos trabalhando a nossa luz. Amar ao próximo como a si mesmo. Primeira pergunta: nós nos amamos? Porque quando nós nos amamos de verdade, nós conseguimos amar o outro. Normalmente o que nós estamos entregando para o outro diz mais ao nosso respeito do que nós podemos imaginar. Então essa reflexão é importante. O amor que nós temos por nós vai dizer muito se nós já conseguimos amar ao próximo. Se já conseguimos, estamos brilhando a nossa luz. Não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse com você. Essa é, assim, uma das principais leis do Evangelho que Jesus nos trouxe. Não fazer ao outro aquilo que nós não gostamos que faça a nós. E se nós tivermos em mente todos os dias essa questão, essa reflexão, nós vamos começar a entender o bem da nossa luz. Perdoar sem limitação. E eu estou conversando aqui com vocês, mas sem a dificuldade de exercer tudo isso no nosso dia a dia, na atual reencarnação, e seja qual for as vidas que nós já tenhamos passado. Muitas vezes vamos conseguir, outras não.
importante é entender o caminho, porque daí nós podemos voltar a ele. Então, perdoar sem limitação. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Perdoar sempre. Porque nos liberta, nos faz bem. A gente recebe, não gosta, machuca. Aí nós lembramos que somos movidos pelo Evangelho, que já conhecemos o Evangelho, já conhecemos a doutrina dos Espíritos, já sabemos que não adianta guardar mágoa. O que nós temos que fazer é perdoar. Pensamos, voltamos, perdoamos e ficamos bem. Praticar a caridade material, a caridade moral, a caridade com os pensamentos, praticar constantemente a caridade, porque a paciência é uma caridade. Nós muitas vezes, e eu me coloco aqui junto com vocês, nos perdemos e ficamos impacientes. Não aceitamos o outro como ele é. São muitas as diferenças. Nós queremos da nossa forma, do nosso jeito. E esquecemos que a paciência é caridade. Cuidar do corpo e do espírito. Muito importante. Esse corpo, vou contar para vocês agora, não é nosso. É um empréstimo de Deus para que o nosso perispírito, para que o nosso espírito possa reencarnar na Terra e cumprir a sua missão. Se ele não é nosso, nós vamos ter que prestar contas do que fizemos dele quando chegarmos no mundo espiritual. Cuidamos bem do corpo, está brilhando a nossa luz. Cuidamos bem do nosso espírito, estamos brilhando a nossa luz. É um conjunto. Eu não posso cuidar apenas do espírito e abandonar o corpo. Eu preciso dele para cumprir a atual encarnação. Então eu preciso cuidar do meu corpo constantemente. Fé inabalável em Deus. Fé inabalável. Está tudo desmoronando, mas eu sei que há um caminho, porque eu sou filho de Deus, eu sou espírito eterno, eu já nasci muitas vezes, eu fui criado por Deus. Então no momento certo, na hora certa, chega a solução. Se ela não chegou, é porque ainda não é o momento. Fé inabalável. Confiar em Deus sempre. É uma construção, porque muitas vezes, em muitas vidas, nós nos preocupamos com isso. Nós nos dizíamos até ateu, não acredito em Deus, a vida é uma só. Nós éramos muito mais materialistas do que somos hoje, podem ter certeza. Porque a cada reencarnação nós vamos melhorando. Nós estamos hoje na nossa melhor versão. E estamos aqui, estudando doutrina espírita, estudando o Evangelho. Então nós já estamos nos esforçando para que a nossa luz brilhe. É um outro momento. Porque se nós continuarmos resistentes à espiritualidade, estaremos resistentes a nós mesmos. Porque nós somos espíritos. Mas eu não tenho mediunidade, eu não vejo espíritos. Como? Você se vê no espelho todos os dias, ou quase todos os dias. Quando você se olha no espelho, você vê o espírito. Você é espírito. Pureza no coração. Prática também. Porque nós, em inúmeras reencarnações, nós mergulhamos em tudo que não era bom. Nós vivíamos mais na sombra do que na luz. Então é normal que hoje nós, ao olhar para uma situação, ao olhar para o irmão, nós pensamos mais maldade do que coisas boas. Porque durante muito tempo foi assim. Mas o que Jesus nos diz? Pureza de coração. Eu enxergo o melhor, eu enxergo o bem, até que me prova o contrário, e se também não for, eu mando luz. Porque eu preciso trabalhar a pureza do coração. Praticar a oração é um canal que nós temos direto com a espiritualidade.
uma conexão direta com os espíritos superiores, com o nosso mentor espiritual, com Deus, a prática da oração. E nós aqui temos que nos atualizar quanto à oração. Durante muito tempo foi nos ensinado que a oração tinha um lugar, tinha uma hora, ou é só de manhã, ou é à noite, ou é às 18 horas. Ótimo, tudo bem, funciona também. Mas nós podemos estar constantemente em oração. Meu Deus, mão de uma luz, eu realmente não sei o que fazer. Senhor, me ajude, eu não estou conseguindo entender. Luz para o meu irmão, esclarecimento, eu coloco nas tuas mãos, acalme meu coração. Olha como nós podemos ter um diálogo com Deus o dia inteiro. O que são os salmos na Bíblia? Os cânticos de Davi. Nada mais são do que canções que Davi cantava enquanto trabalhava para Deus. Ele ia para as ovelhas, criava um canto para Deus. Salmos. Durante a jornada, cantando para Deus. Nós temos hoje os salmos. Então, se for uma vontade vindo do coração, nós podemos estar sempre em contato com Deus. Como eu falei antes, o espiritual acima do material. Nós temos a matéria, nós estamos usando a matéria para o nosso aperfeiçoamento, precisamos dela enquanto reencarnados, mas sabemos que acima de tudo isso é espiritual. Tanto que quando nós desencarnamos, daqui nada levamos, a não ser as coisas boas que nós fizemos, ou as coisas menos boas também, né? As coisas ruins. É o que nós levamos. Nada de matéria vai conosco. Nada, fica tudo aqui. Não levamos nada. Então, o que vem primeiro? O espiritual. Cuidar do espírito. Constantemente. Embora o mundo nos diga outra coisa. Nós estamos mergulhados na matéria. Sabemos disso. Existem muitos apelos nos dizendo que maior é aquele que tem mais bens. Maior é aquele que tem, enfim, mais diplomas. Maior é aquele, tudo bem, muita luz, que tenha mais. Mas realmente, nós temos que focar o que é o maior aos olhos de Deus. E através do Evangelho, nós sabemos disso. Aquele que serve mais, que ajuda mais, que melhora mais a si mesmo e ajuda o próximo, que perdoa, que entende que a vida tem sacrifícios, que nós temos uma lei para cumprir, que é a lei da ação e reação. Se estamos passando por situações difíceis hoje, é porque em algum momento nos complicamos lá atrás, e agora escolhemos vir aqui para cumprir, para entregar o melhor. Então, brilhar a luz é também aceitar a justiça divina, de que nada vem por acaso. Tudo está acontecendo porque tem um propósito para acontecer. E que após o aprendizado, uma melhora repentina dos nossos pensamentos, o alívio. Eu entendi. Só que muitas vezes, se nós não passamos pelo sofrimento, nós não entendemos a lição. Então, todo sofrimento, ele está fortificando o espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, segue a nossa ajuda para nós entendermos brilhe a vossa luz. No capítulo 17, item 3, o verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, como nós falamos antes. Cumpre a lei de justiça. Que justiça é essa? A justiça que nós falamos há pouco, a justiça chamada reencarnação. Nós sabemos que estamos aqui porque temos um propósito. A doutrina espírita nos ensina que nós planejamos para estar aqui, inclusive o meio familiar, as limitações. Então evitemos a queixa, porque nós mesmos programamos a nossa reencarnação. Se não tínhamos estrutura para isso ainda, o
nosso mentor espiritual que estruturou, mas dentro daquilo que nós necessitamos para evoluir. Interroga a consciência sobre seus próprios atos. Nós paramos durante o dia para interrogar nossa consciência, para saber se o que nós estamos fazendo está no caminho. Se sim, estamos brilhando a nossa luz. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Porque também não é apenas eu não faço mal, mas é também você faz alguma coisa para ajudar o bem. Será que em algum momento você não teve uma ocasião de fazer o bem e se isentou? Temos que pensar sobre isso. Sabe que os altos e baixos da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e aceitas sem curar. O que nós falamos antes, que a queixa não vai resolver, só vai dificultar a nossa situação. Porque nós sabemos já que todas as dores, os altos e baixos da vida fazem parte do nosso processo evolutivo. E se não tem explicação na vida atual, porque Emmanuel vai nos dizer que muitas das nossas aflições e enfermidades estão mais ligadas com a vida atual, que nós não percebemos, coisas que nós vamos deixando de fazer e que já colhemos nessa vida mesmo. E quando não se tem explicação nessa, se tem uma outra. Então, muitas vezes, um parente difícil, desregrado, eu posso ter alimentado esse nível de vidas passadas. Devido ao esquecimento, não me lembro. Agora ele veio meu filho, ele veio meu irmão, ele veio meu pai, ele veio minha mãe, meu companheiro, minha companheira, para que eu possa agora ensinar o amor, que é através do amor que eu já aprendi e eu quero te ajudar. E aí cumpre-se uma linda história de amor para a eternidade, porque uma vez que eu aprendo a amar um irmão, seja ele como filho, como um parente, como um vizinho, quando eu passo a amar alguém de verdade, eu amo para a eternidade, eu amo para sempre. Olha que bonito e que interessante. Então é comum que adversários nossos de vidas passadas venham na família atual, porque nós temos que aprender a amar. Amando, nos libertamos. Amando, crescemos. Fiz alguns resumos para nós aqui também, que também se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. Espalhar o bem, ter a caridade como guia, ser humano e benevolente, ser indulgente, porque ser indulgente também tem seus desafios, eu sei, para todos nós, mas nós precisamos ir praticando um pouquinho essa indulgência, devagarinho. Não alimentar ódio, rancor e desejo de vingança. Não destacar os defeitos alheios, isso é muito importante, porque entra em falar mal do outro. Sempre que nós temos essa oportunidade, nós refletimos, pensamos e guardamos para nós, porque isso vai estar complicando o nosso processo evolutivo. Lembre da lei de ação e reação. Tudo que você faz, um dia volta para você. Então eu estou gerando sofrimento para a minha vida, falando mal de um irmão. Buscar melhorar sempre. Outro desafio reencarnatório. Buscar conhecimento, buscar estudo. O que nós estamos fazendo aqui agora, estudando todos juntos a doutrina espírita, isso é buscar melhorar. Nosso espírito está armazenando. Se não usar agora, quando nós tivermos um momento mais difícil, nós vamos lembrar de tudo que foi dito aqui ou em outras doutrinárias, ou em outros lugares que nós buscamos a espiritualidade, a fé. Sempre todos os aprendizados que nós adquirimos, nós levamos para a eternidade. Isso nós levamos. Isso não fica. Isso vai para o nosso espírito imortal. Porque muitas coisas que nós sabemos hoje, que nós entendemos que é dessa vida, já vem de muito tempo.
Muitas vezes nós entendemos que não é por aí. Vamos conversar, senta aqui. Muitas mansitudes que nós temos hoje foram trabalhadas em vidas passadas. Só que cada um está no processo evolutivo, cada um tem um tempo e uma história, cada um viveu situações, então se apresentam com o seu histórico espiritual. E quando nós descobrimos isso, nós passamos a respeitar o próximo, porque nós sabemos que nós estamos diante só de uma vida atual daquele irmão, nós estamos diante de um histórico espiritual. E tudo bem, cada um entrega o que já consegue entregar. Emmanuel também nos ajuda no capítulo 105, livro Fonte Viva, Emmanuel Chico Xavier. Ele começa assim: quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Se nós não fizermos mais, é porque o nosso combustível não está sendo alimentado. Quando nós nos alimentamos de coisas boas, quando nós nos alimentamos de evangelho, quando nós nos alimentamos de espiritualidade, nós estamos sempre com muito combustível para doar. É isso que a mãe está dizendo. Como nós estamos nos alimentando espiritualmente todos os dias. A chama da candeia gasta o óleo do pavão. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Quando nós fizemos isso, quando nós alimentamos de coisas boas, todos que estão ao nosso redor se alimentam dessa claridade. Nós percebemos ou não? Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, porque a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. É indispensável a nossa doação, para que todos recebam a luz e também conheçam o Cristo. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos auxiliando indistintamente. Não podemos parar na ajuda com o Mestre. Também é por isso que nós estamos aqui. Jesus nos permitiu que pudéssemos reencarnar, porque sem Jesus permitir, ninguém reencarna em lugar nenhum. Jesus é o mestre dos mestres, é o nosso guia planetário. Não nos detenhamos em conflitos ou perdições sem proveito. Olha só, o que Emmanuel nos alerta aqui. A nossa lição é tão bonita, é tão forte. Nós viemos tanto para um propósito que nós não devemos nos prender em coisas pequenas, em conflitos pequenos. Tanto faz quem casou com quem, tanto faz o que o outro faz na vida dele. Foca na sua missão, que é com Jesus, é muito maior. Quer espalhar o bem, quer abraçar, quer perguntar se está tudo bem, quer ajudar no Evangelho, quer ajudar na terra regenerada, né, que está surgindo. Quer deixar um planeta cada vez melhor para os que estão vindo aqui, poderem reencarnar com segurança. Olha que missão linda. Tem tantas coisas pequenas que nós não precisamos nos alimentar, porque vai nos enfraquecer para a nossa verdadeira missão. E Emmanuel finaliza: vós sois a luz do mundo, disse o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Não tem muito o que perguntar na hora do trabalho, na hora da ajuda.
A luz não argumenta para ajudar, ela só brilha. Ela não quer saber para quem está brilhando. Se é para A, se é para B, se é para C, qual é o país, qual é o vizinho, qual é a... Só brilhe, só ajude. Só faça a sua parte. Só brilhe a vossa luz. Também uma mensagem muito importante que eu gostaria de trazer para vocês. Essa mensagem é de Bezerra de Menezes, do Dr. Bezerra de Menezes. Ela foi recebida pelo médium Divaldo Franco em 2003, no encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional, na sede da FEB, em Brasília. Divaldo Franco recebeu de Bezerra de Menezes essa linda mensagem. Ela está na revista O Reformador. É uma mensagem extensa, mas eu vou me deter aqui no final da mensagem, que Bezerra de Menezes diz o segundo: vós sois a luz do mundo, propõe o Evangelho novo, porquanto a grande luz é o Mestre, que deveremos incumbir no mundo íntimo, para que brilhe através de nós. Então, enquanto nós não mergulharmos o Evangelho em nós, trazemos Jesus para mais para perto do nosso coração, nossa luz não brilhará. Porque depende da vivência do Evangelho para que a nossa luz possa brilhar. Não revidar ofensas. Manter a consciência do dever acima de qualquer conjunturas. Perseverar quando os outros abandonam ou são vítimas de defecções. Porfiar no bem comum e viver a caridade sobre todos os aspectos possíveis. Dominados pelo amor que de fluido e incomparável amigo e benfeitor são as diretrizes de ontem como é de hoje. Mantende o espírito de paz, perseverando os objetivos abraçados, e caso seja necessário selar vosso compromisso com testemunho, não titubeeis, porque é o nosso exemplo que vai fazer com que mais irmãos também queiram brilhar a sua luz. Cristo ou Mamon? Pergunta Bezerra. É fácil eleger aquele que deu a sua pela nossa vida, ensinando-nos mansitude, retidão e paz. Então, diz Bezerra de Menezes, é difícil escolher mesmo Deus, né? Cristo ou Mamon? Cristo, que deu a sua vida para que nós hoje estivéssemos aqui, é difícil escolher o caminho. Meus filhos, é necessário que os atos confirmem as palavras e que o Espírito do Cristo, habitando em nós, seja a nossa resposta aos desafios do momento, trabalhando em favor do meio-dia da madrugada que começa. Muita paz, que o Senhor nos abençoe. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Então, encontraremos respostas para os desafios do dia a dia, se estivermos com Cristo. E não é difícil escolher. Para quem já acompanha o Evangelho, para quem já conhece Jesus, caminho, verdade e vida, não é difícil escolher. Nós é que ainda insistimos em não seguir. Porque durante muito tempo nós nos prendemos a coisas pequenas, a bens que não levariam a nada, a uma cerca de terra que estava do nosso lado, mas que não era que te botar para o outro lado, a conquistar a terra e não o mundo espiritual. Mas agora é diferente. Agora nós estamos aqui todos juntos e já sabemos que somos espíritos imortais. E Emmanuel também nos ensina uma outra questão para que brilhe a nossa luz. Nós precisamos de educação dos pensamentos. Porque através do pensamento nós nos conectamos não só com os pensamentos dos encarnados, mas de todos os espíritos. Que pensamento é esse?
no capítulo 5 do livro Pensamento e Vida. Brilhe vossa luz, disse-nos o Cristo, e Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. E pelo parágrafo 4º ou 5º, Emmanuel diz o seguinte: o pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis. Nós não estamos vendo, desculpe, mas as ondas estão aí, com os nossos pensamentos. Em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que é arrojado pelo núcleo luminescente que produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os repetidamente. Então, através do pensamento, nós estamos atraindo, e conforme é o teor do pensamento, atraindo bons amigos ou atraindo amigos que possam nos prejudicar. Reparemos assim a necessidade imprescindível de educação para todos os seres. Lembremos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência que nos referiu: brilhe vossa luz. Que esse pensamento seja puro, seja brilhante, seja bom, para que nós possamos ter paz no nosso processo evolutivo, para que possamos evoluir e ajudar nossos irmãos a evoluir também. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força da instrução. Não adianta só aprender por aprender. Se não vir do coração, nós não conseguimos praticar. É o que nos diz Emmanuel aqui. Nós podemos dizer, fazer o bem para isso, mas se não vier do nosso coração, da nossa vontade, não vai dizer nada para o nosso espírito. Nós vamos continuar onde estamos. É preciso que venha do nosso coração e que seja verdadeiro. Que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Sem vontade não fizemos nada. A vontade é a usina de tudo. Precisamos trabalhar a vontade, porque nós podemos ter todo o ensinamento do mundo, podemos pegar o livro que nos dá a receita para tudo na vida, mas sem a vontade nós não vamos conseguir praticar. Então a vontade nos leva a chegar até aqui. A vontade faz com que nós tenhamos pensamentos positivos. A vontade faz com que nós abrimos um livro, façamos uma oração. A vontade faz com que as coisas sigam em frente, inclusive no nosso processo evolutivo. Nele, no coração, plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexões de beleza e sublimação. E nós já vimos que quando se tem uma vontade firme, quando se trabalha para o bem, nós conseguimos mover montanhas. Foi o que Jesus nos ensinou. Então que nós possamos, cada dia mais, trabalhar a nossa luz, burilar o nosso espírito, aceitar com resignação tudo que está por vir ou que já veio, nos perdoar para perdoarmos o outro e sempre buscar a melhoria a cada dia, seja no estudo, seja no pensamento, seja na vida, praticando a caridade, fazendo o bem, acolhendo, porque todos nós temos uma missão super importante em cada núcleo que viemos no nosso processo de reencarnação, e que possamos depois chegar lá com a missão concluída e nos sentindo bem de termos feito tudo aquilo, ou praticamente quase tudo o que nós iríamos fazer. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e nos vemos.